neguem que foi comprovado cientificamente que a ideologia de gênero é uma falácia. Então, essas são as duas perguntas do André Luiz, e eu passo a palavra, então, para o padre Paulo Ricardo. Muito obrigado, deputada. Eu vejo que existe uma preocupação da parte das parlamentares que são da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Vejo que é uma preocupação imensa da doutora Amine Haddad e de tantas mulheres aqui presentes de defender o direito das mulheres. Eu, em primeiro lugar, fico contente de ver isso, feliz. Sabe por quê? Porque as senhoras realmente creem que existe mulher. E isto parece pouco, mas isto é uma realidade que quebra totalmente a ideologia de gênero. Porque a Judith Butler começa exatamente dizendo que não existe mulher. E isso é... as pessoas não se dão conta que isto é implosão. Por quê? Como o Domênico colocou, se você não tem um sujeito claro do qual você irá defender os direitos, você não vai conseguir defender direito de ninguém. Porque qual é a dificuldade? Por que é que toda a legislação que vocês tentam passar bate na história de gênero e vocês não conseguem defender mulher nenhuma? Por quê? Porque exatamente o conceito de gênero entrou como um vírus linguístico e vocês não vão conseguir aprovar. Porque todas as vezes que a palavrinha gênero aparecer, vocês vão encontrar oposição da população que não é tão ignorante como se pensa. As pessoas estão atentas para essa realidade e exatamente a tentativa de colocar nas nossas câmaras municipais e nos estados, etc., a questão de gênero dentro dos planos municipais, estaduais e do plano nacional aqui, vê que a população brasileira se antecipou aos seus legisladores. Ou seja, o brasileiro está atento para a palavra gênero. A palavra gênero, muita gente da população sabe que isso é uma ideologia e que isso não defende as mulheres. Porque exatamente desconstrói a mulher e diz que mulher não existe. A mulher é uma questão líquida. Então você vai defender o quê se aquilo não tem identidade? Então isso vem da onde? Isto vem exatamente de uma ideologia artificialmente produzida. A doutora Liliana Bittencourt mostrou claramente como cresceu exponencialmente a partir da década de 90. Com a Conferência de Pequim, a palavra gênero foi artificialmente colocada nas universidades, nas pesquisas, nos doutorados. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que as fundações internacionais estão derramando milhões de dólares em bolsas que trabalhem a questão de gênero. Por quê? Porque as fundações funcionam assim. Eles primeiro, durante 10 anos, eles inventam a ciência, a pseudociência, através de dinheiro que vão colocando nas universidades. Não, eu só subvenciono se for nesse campo aqui. E as universidades que querem o dinheiro abrem as coisas, né? E os estudantes que querem as bolsas abrem as portas. Então, é uma pseudociência feita pelas fundações. E por que é que as fundações querem com isso? Querem desconstruir a questão de família. Eu coloquei aqui claramente, né, qual é a causa final. Ou seja, tanto aquilo que o Domênico colocou, o conceito de gênero que liquidou a questão da mulher, né, tornou a mulher uma coisa fluida. Então não dá mais para você defender aquilo que você não sabe o que é. Aquilo que a Liliana colocou, que as fundações estão por trás dessa pseudociência, né? Isso daí, por quê? Foi a minha intervenção. Eu coloquei a causa final. Qual é a finalidade? É destruir. Existe uma ideologia que quer destruir a família baseada na natureza diferenciada sexualmente de homem e mulher. Isto quer ser destruído. Por quê? O marxismo que está por trás. Agora, o problema é o seguinte: isso não defende as mulheres e isto, aliás, não defende os homossexuais. Porque no dia que eu vir um marxista vir aqui nesta casa ou em qualquer outro lugar condenar Cuba,
porque matou centenas de homossexuais no paredão. Quando eu vir nesta casa um marxista condenar a União Soviética porque condenou milhares, até milhões de homossexuais aos gulag e aos campos de concentração, quando eu vir aqui nesta casa um marxista condenar o verdadeiro genocídio de homossexuais feito pelo regime que mais matou homossexuais na história da humanidade, eu vou acreditar que esses marxistas, com a ideologia de gênero, querem defender os homossexuais. Mas eles não. Eles não fazem isto. Eles não fazem isto. Por quê? Porque a palavra gênero vai continuar como um vírus ativo. Então, se as mulheres, se as parlamentares, se as mulheres que querem defender o direito das mulheres nessa comissão querem realmente que essas legislações sejam vencedoras, então vamos ouvir o que o povo brasileiro já disse e deixou claro num levante, não é? Voltando-se para a questão dos planos de ensino, tanto no nível municipal, como estadual, como nacional. Esqueçam a palavra gênero. Joguem esta palavra no lixo, porque ela está sendo usada como um vírus dentro da legislação e está roubando a agenda de defesa das mulheres. Falem de mulheres. Falem realmente do direito e da defesa da mulher. A palavra gênero, ela foi colocada como um vírus. Nós poderíamos falar longamente sobre isso, né? Vocês viram pela bibliografia que eu trouxe, que eu não estou dizendo essas coisas baseado em catecismo, em dogmatismos ou em nada. É simplesmente questão de estudar, gente. Se a gente for estudar, nós veremos que a coisa tem uma origem, tem um pai, tem uma mãe e tem uma finalidade. E a finalidade não é defender as mulheres, não é defender os homossexuais, é destruir a família da qual todos nós nascemos, porque todos nós nascemos de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Com isso, eu não estou absolutamente condenando, as pessoas, né, que não queiram praticar o sexo dessa maneira. Eu só acho o seguinte: nós somos uma democracia, e se nós queremos destruir a família baseada na natureza, acho que os eleitores precisam saber disso. E eu tenho uma suspeita de que isso não irá vingar. Vou passar a palavra agora para a Luciana Brito, que representa a ANIS. Antes de passar, eu vou ler as duas perguntas de André Luiz.